Olá, queridos, aceite a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Eu vos saúdo na paz. Que Deus venha abençoar a tua casa, a tua vida e a tua família. Querido, eu tenho uma palavra para o teu, para o meu e para o nosso elevo espiritual no dia chamado hoje. Porque a palavra de Deus nos diz que hoje é o dia que fez o Senhor. Então alegremos e regozijemos nele. Querido, eu tenho um canal no YouTube chamado Atalaia de Cristo. Canal Atalaia de Cristo, Roberto Nunes. Entra aí, compartilhe, deixe o seu like, o seu joinha e se inscreva neste canal para juntos romper o algoritmo do YouTube, do Facebook e alcançar muitas almas através do teu compartilhamento. Amém? Eu estou com a Bíblia nas minhas mãos e eu tenho a palavra de Deus para o teu elevo espiritual no dia chamado hoje. A palavra de Deus registrada no Evangelho de Mateus, no capítulo 24. A palavra de Deus diz assim: E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, lhe disse: Não vede tudo isto? E é verdade, eu vos digo que não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos, e em particular dizendo: Dize-nos quando serão essas coisas, e que sinal haverá da sua vinda e do fim do mundo. E Jesus respondeu e disse: Acautelai-vos, que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo: Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerra e de rumores de guerra. Não vos assusteis, porque é necessário que tudo isso aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes, peste e terremoto em vários lugares. Mas todas essas coisas são o princípio das dores. Então vos hão de entregar para seres atormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as gente por causa do meu nome. E nesse tempo, muitos serão escandalizados, e trairão-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão. E surgirão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E esse evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho de todas as gentes, e então virá o fim. Querido, essa palavra nos diz que Jesus estava no Monte das Oliveiras, quando os discípulos, em particular, chamaram Jesus num canto e perguntaram a Jesus quando iria começar o fim do mundo e quais os sinais. Meu irmão e minha irmã, existe 52 versículos na Bíblia que fala da volta de Jesus. E a gente vê
que todos os dias tem uma notícia nova. Todos os dias um fato novo a respeito de Jesus. Porque ele diz que eis que estou à porta e bato. Aleluia. Louvado seja o eterno da nossa alma. Querido, quando eu abro a Bíblia no Evangelho de Mateus, não precisa pregar sobre o que Jesus falou. Não precisa profetizar o que Jesus já falou. Porque tudo que está acontecendo, não adianta ter profeta, ser usado. Não adianta ser ministro e pregar essa palavra, porque já foi falado, já foi alertado e já foi profetizado pelo próprio Jesus. Então ele diz que quando tudo isso acontecer, ainda não é o fim. E o que me veio à memória é sobre no Evangelho de Mateus, no capítulo 24, no verso 12, que diz que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos ia se esfriar. Você sabe o que é que eu vejo nos dias de hoje? Sabe o que é que eu vejo nos dias de hoje? É muita hipocrisia com pouco amor. É muita idolatria faltando amor. É muita raiva, muita ganância faltando amor. Jesus disse que tudo isso era necessário acontecer. Tudo isso era necessário acontecer para que eu e você estejais preparados, estejais vigilantes, porque o próprio Senhor disse que não sabeis o dia e nem a hora que há de vir o Filho do Homem. Em Atos dos Apóstolos, no capítulo 9, em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 9, Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 9, diz assim: e quando dizia isto, vendo eles, e foi levado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando a seus olhos, e estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto dele se puseram dois varões vestidos de branco, o quais disseram: varões galileus, porque estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir, assim como para o céu ouviste. Então voltaram para Jerusalém, no monte chamado das Oliveiras, o qual está perto de Jerusalém, a distância de 2 caminhos. Louvado seja o nome do Senhor. Quando Jesus esteve na terra, apregoando a palavra verdadeira, e quando ele subiu, os discípulos ficaram atônitos, dizendo que ele estava indo para o céu, estando ele com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia. Quando eu lembro dessa passagem, eu vejo que o salmista diz que elevo os meus olhos para o monte, da onde virá o meu socorro. E o meu socorro, ele vem do Senhor, que fez o céu e fez a terra. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia diz no livro dos Hebreus, no capítulo 9, no verso 27, 9, 27 do livro dos Hebreus: e como os homens estão ordenados a morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo, assim também Cristo ofereceu-se uma vez para tirar os pecados de muitos, e aparecerá a segunda vez sem pecado aos que esperam pela salvação. Oh, louvado seja o nome do Senhor. Querido, o Senhor veio no mundo para tirar os pecados de todos nós. Como a palavra de Deus diz em Pedro, sois limpo pela palavra. Em Mateus 24 ainda, no verso 36
a 39. Mateus 24, no verso 36 a 39. A palavra de Deus diz assim para mim e para você. Versículo 24, no verso 36 a 39, que diz deste jeito para mim e para você. Porém, daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho do Homem, mas unicamente meu Pai. Como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Portanto, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não perceberam, até que veio o dilúvio e os levou, e todos assim será também a vinda do Filho do Homem. Oh, que maravilha, querido. Querido, estamos todos nós prontos, aptos, preparados para a vinda do Senhor. Porque a palavra de Deus diz que Ele vai vir num piscar de olhos. Vai vir num abrir e fechar de olhos. Porque estamos vivendo os dias terríveis. Olha o terremoto que aconteceu na Turquia. Olha quantos mortos. Tudo isso Jesus já tinha profetizado. Então não me assuste com essas coisas, porque é necessário que tudo isso aconteça, mas ainda não é o fim. Então eu e você temos que ficar apercebidos a todos os sinais que tem envolvido a volta de Jesus. Eu lembro que no Salmo de número 9, no verso 17, Salmo 9, verso 17, deixa eu abrir a Bíblia para te mostrar aqui, Salmo 9, 17, o que diz para mim e para você ficar alerta. Salmos 9, verso 17, os ímpios serão lançados no inferno, e todas as nações que se esquecem de Deus. Os ímpios serão lançados no inferno, e todas as nações que esquecem de Deus. Tem nações que não se pode pregar a palavra de Deus, a famosa janela 10/40, onde não se entra na Bíblia, onde não se prega a palavra de Deus. Se porventura a palavra ser pregada, tem que ser nos porões, tem que ser nas cavernas, porque eles matam os crentes, os cristãos, como antigamente em Roma antiga, onde matavam os crentes, onde tocava fogo em crente para iluminar os palácios dos reis. Então, querido, ainda há tempo de eu e você nos consertar diante de Deus, nos fazer a nossa parte diante do Senhor Todo-Poderoso, porque o que estamos vivendo hoje é apenas o princípio das dores. Não vos assustei, porque é apenas o princípio de dores. Rumores de guerra, a gente tem ouvido falar, nós temos ouvido falar que muitos virão no nome de Jesus, eu sou o Cristo. Na década, nesse século de 2020, nesse século que vivemos em 2020, até 2023, que estamos vivendo no século 21 agora, no século passado, muitos vieram em nome de Cristo, dizendo que era o Cristo. Um camarada chamado David Koresh, nos Estados Unidos, com uma seita que matou milhões e milhões de pessoas. A outra seita lá no Japão, que matou milhões de pessoas dentro do metrô, do reverendo lá. Então, querido, muitos estão vindo no nome de Cristo, uns se passando até por Cristo. Aquele que mora lá em Jandaia do Sul, chamado Henrique Cristo, ele diz que é a própria personificação
de Jesus Cristo na terra. Querido, não é, porque são falsos cristos, são falsos apóstolos, falsos pastores. A Bíblia diz que tudo isso é necessário acontecer, mas ainda não é o fim, porque muitos virão no nome dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Eles arrebanham muitas pessoas eles arrebanham, e ouvireis falar de guerra e rumores de guerra. Olha a guerra que estamos passando aí na Rússia e na Ucrânia, olha as guerras que estamos visto, que temos vivido aí tempos passados. Isso é apenas rumores de guerra, porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fome, peste, terremoto em vários lugares. Fome nós temos no nosso querido Brasil. Nosso Brasil, alguns lugares como no Vale do Jequitinhonha, na Bahia, em Pernambuco, alguns lugares do nosso país, o povo ainda passa fome. A nação contra nação, reino contra reino, peste. Se prepare para que depois do carnaval você vai ver essa peste, vai estar de novo para matar milhões e milhões de pessoas, terremoto em vários lugares. Mas Jesus disse que isso apenas é o princípio das dores. O princípio das dores. Meu Deus, 52 versículos que fala sobre a volta de Jesus. E você, está preparado? Está preparado para o que está por vir? Será que você vai negar a sua fé? Será que você vai retroceder? Vai se esconder? Porque a marca da besta está aí. Dentro em breve, só vão comprar, só vão vender, só vão ser medicados, só vão entrar em hospitais quem tiver essa marca. Então, meu querido, hoje é dia da nossa salvação, porque hoje é o dia que fez o Senhor. Hoje é o dia que fez o Senhor para mim e para você. Ontem já era, hoje é o dia. Eu lembro do Evangelho de João, no capítulo 14. Jesus disse que ia preparar um lugar para onde ele estivesse, estaremos nós também. Ele disse que na casa do Pai dele, que é Deus, há muitas moradas, porque se não fosse assim, eu vou, não teria dito. O Senhor disse que ele é o caminho, ele é a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai se não for por intermédio de Jesus primeiro. Então, querido, o tempo que estamos vivendo é hoje, o tempo é agora, porque amanhã, quem sabe, pode ser muito tarde. Então é tempo, porque todos os dias ele diz: eis que estou à porta e bato, e se abrir, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Mas para isso temos que abrir o nosso coração para Deus, para que ele entre e faz morada na minha vida e na tua vida, querido. Estamos vivendo dias terríveis, dias que diz lá em Timóteo, eu vou ler em Timóteo, 2 Timóteo capítulo 3, 2 Timóteo capítulo 3, é o dia que estamos vivendo hoje. Dias terríveis, dias que ninguém se entende, dia que o povo anda confuso, que o povo não sabe mais como fazer, porque verdadeiramente o Senhor está às portas. Cabe eu e cabe a você entender que Deus sem Deus, Deus sem nós, ele continua Deus da mesma forma. Agora a gente sem Deus, nós vamos sofrer, nós vamos gemer. Timóteo, 2 Timóteo capítulo 4, que diz assim: mas o Espírito expressamente diz
que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvido a espíritos enganadores, a doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência, proibindo o casamento, ordenando a abstinência de manjares que Deus criou para os fiéis e para os que conhecem a verdade, a fim de usar deles como ações de graça, porque toda criatura de Deus e boa, e não há nada que rejeitar, sendo recebido com ações de graça, porque pela palavra de Deus e pela oração é santificado. Segundo livro de Timóteo, no capítulo, primeiro livro de Timóteo, vamos lá, que diz assim, no capítulo 3, aleluia. Sabe, porém, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliável, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigo de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia da fé. Desse, afaste-se, porque desde o número são os que se introduzem, desse número são os que introduzem pelas casas e levam cativa mulheres nécias, carregadas de pecados e levadas de várias concupiscências, que aprendem sempre e nunca podem chegar a conhecimento da verdade. O Senhor Jesus disse: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Não existe outra verdade a não ser a palavra de Deus, porque a palavra de Deus, ela diz que ela é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho, é a tua palavra. O salmista disse: a tua palavra escondi no meu coração, para mim não pecar contra ti. A Bíblia diz que Pedro estava pescando a noite inteira, não apanhando nada. Ele volta para a beira da praia para lavar as suas redes, e ao começar a lavar as redes, Jesus olha para Pedro e diz para Pedro: Pedro, lança-te no mar. Pedro não reclamou, não desobedeceu, apenas ouviu a palavra de Deus e disse: Senhor, sobre a tua palavra eu lançarei a rede. Então hoje estamos vivendo sobre essa palavra, sobre o apocalipse que estamos vivendo hoje. Somos sobre dias finais, sobre dias terríveis, sobre dias trabalhosos. É o que estamos vivendo nos dias de hoje. Então, meu querido e amado, você que está ouvindo esta mensagem, saiba de uma coisa: não estamos falando nada para espantar, nem tampouco colocar medo. Estamos apenas vivendo os dias como nos dias de Noé. O povo casava, o povo dava em casamento, o povo fazia as festas, até que veio o dilúvio, e aquele povo que estava disperso foram nas águas. E hoje a arca ainda está com a porta aberta, mas quando fechar a porta da arca, que é a porta da salvação, vai ser choro e ranger de dentes. Então aproveita as oportunidades hoje, porque hoje é o dia que fez o Senhor. O Senhor fez esse dia para mim e para você, para a nossa redenção, para a nossa salvação, meu querido. Então aproveite as oportunidades que o Senhor está te dando hoje, para que amanhã não seja tarde demais.
Louvado seja o nome do Senhor. Querido, essa é a mensagem de hoje, no qual nós falamos da volta de Jesus. Quem sabe que pode ser hoje a volta do Rei. Quem sabe que pode ser hoje o soar da trombeta. Quem sabe que pode ser hoje o Senhor aparecerá nas nuvens e os anjos tocarão a trombeta, anunciando a sua volta. Então ficais atento, ficais apercebidos os sinais. A natureza está mostrando os sinais. A natureza já está pregando a volta de Jesus. Então ficais apercebidos a tudo que está acontecendo. Porque no livro de Amós, no capítulo 3, no verso 7, Amós 3, 7, que Deus não fará coisa alguma sem antes avisar os seus servos, os profetas. Deus não está fazendo nada na terra sem antes avisar os seus servos e os seus profetas. Cabe você acreditar ou não na palavra de Deus. Essa é a mensagem do dia de hoje. Querido, eu tenho um canal no YouTube. Eu gostaria que você se inscrevesse nesse canal. O canal é Atalaia de Cristo Roberto Nunes. Canal Atalaia de Cristo Roberto Nunes. Vai lá, se inscreva nesse canal, deixe seu like, seu joinha, compartilhe, porque Deus tem uma bênção e Deus tem uma vitória para você. Amém? Se inscreva lá, Atalaia de Cristo Roberto Nunes. Eu quero orar por você. Senhor nosso Deus e nosso Pai, meu Deus, no teu santo e glorioso nome eu entro na tua presença no nome de Jesus. Meu Deus, te pedindo perdão pelos meus pecados, pelas minhas falhas, pelos meus erros e até pelo meu gesto que eu cometo diante dos teus olhos. Pai, no dia de hoje, quero apresentar a minha casa, a minha vida, a minha família, minha esposa, meus filhos, meus netos, na palma das tuas mãos. Meu Deus, eu sei que tu estás às portas, Senhor. Ah, meu Deus, que o Senhor venha buscar essa igreja lavada e remida do teu sangue. Que hoje apenas não seja apenas um dia comum, Senhor, mas seja um dia de salvação para todos nós, meu Deus. Guarda a nossa casa mais uma vez, nossa família. Meu Pai, guarda a tua igreja amada na terra, a tua igreja verdadeira que prega a tua palavra. Porque muitos, Pai, vão se escandalizar ainda, Senhor, com os falsos profetas que é necessário surgir no nosso meio. Então, meu Pai, toma essa igreja verdadeira que ainda zela pela tua palavra. Toma minha vida, Senhor. Continue trabalhando no meu coração e na minha mente. Continue, Pai, fazendo essa obra que o Senhor começou, porque a tua palavra diz que aquele que começou a boa obra, ele aperfeiçoou. Aperfeiçoa, Pai, esta obra, nos dando paz, nos dando vitória e, acima de tudo, Deus, nos dando salvação, no nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Querido, fiquem todos com Deus, tenham um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, que o Espírito Santo fala mais ao teu coração, aquilo que o pregador não conseguiu falar nessas palavras, que o Espírito Santo, que convence o homem do pecado e do juízo, fale mais, amém? Faça assim com as mãos que eu quero abençoar a tua vida. Que o grande amor de Deus Pai, a comunhão do teu Filho Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo seja na vida de todos que aguardam a vinda de Jesus. Que nesse dia de hoje
tarde desse dia, e nessa noite desse dia, todos juntos digam amém, amém e graças a Deus. Querido, fique todos com Deus. Deus abençoe tua casa, tua vida e a tua família. Seja abençoado no dia chamado hoje, em nome de Jesus.